Oi, gente, tudo bem com vocês? Você deve estar aí fazendo reforma ou construindo e não sabe qual material colocar na sua bancada? Então fica aqui que hoje eu vou falar sobre pedras de bancada, os pontos positivos e os negativos sobre elas, tá bom? Bom, a primeira pedra que eu vou falar é sobre o granito. O granito, ele é resistente, tem um custo baixo, ele é mais versátil, né, na hora da montagem. A gente encontra ele com mais facilidade. Ele tem resistência ao calor, mancha mais ou menos, porque aí depende do granito, eu tô falando do granito em geral. Vou passar umas fotos sobre o granito que eu mais gosto, que é o siena, que ele é clarinho, tem umas pintinhas. É o siena ou o polar. O polar eu também gosto bastante. E a durabilidade dele é muito maior. Ele pode dar polimento. Claro que você tem que fazer a parte de impermeabilização dessa pedra, né? Tem o granito preto, que a gente usa bastante também, que é o que mais usa o granito São Gabriel. Tem o granito preto absoluto, o marrom absoluto. E daí, esses materiais, essa pedra, ela pode ser polida, flameada, levigada. Eu tô passando uma aí que é levigado, mas assim, como esse material a gente tem para ele ter esse tipo de acabamento, tem que ser polido para depois receber esse tratamento, ele fica um pouco mais caro. Então, mas ele é bem, assim, para não ficar tão brilhante, para quem não gosta dessas pedras brilhantes, esse levigado fica bem legal, porque ele fica meio que fosco. Claro que você depois tem que passar também, fazer essa impermeabilização dessa pedra. Então, o granito, o ponto negativo dele é que, assim, tirando o preto absoluto e o marrom, esses que são mais homogêneos, as cores dele a gente não tem muito para onde correr, né? Tem o cinza andorinha, o Itaúnas, que tem uns que ele enferruja, dependendo da composição da pedra. Então, a gente fica meio amarrado nas opções de mercado que tem por aí. O segundo material, eu falei pedra, né, no vídeo, na chamada, mas pedra na verdade é só o que são as naturais, que é o granito e o mármore. O que eu vou falar aqui, na verdade, a maioria tipo agora eu tô falando do porcelanato, que são pedras fabricadas, né, materiais fabricados, não é da natureza. O porcelanato, os pontos positivos do porcelanato você tem uma gama infinita praticamente, né, de texturas também, mas de desenhos, né? Você pode usar o marmorizado, você pode usar o liso, o que você imitando madeira. Então, tudo que tem de porcelanato no mercado, você pode fazer a sua bancada. Ele é durável, né? Porque se a gente passa um carro praticamente em cima, e é resistente ao calor. Então, assim, o porcelanato assim, tem bastante opção, pontos positivos para ele, tá? Agora, o ponto negativo do porcelanato é assim, a peça, tem as peças de grandes formatos, né, que são as lastras, que a gente chama, que vai até mais de 3 metros, só que daí ele vai ficar muito caro. E também um ponto negativo é a mão de obra especializada, que daí vai ficar mais caro do que se você fosse fazer o mesmo corte, o mesmo desenho com granito, por exemplo. Então, isso que você tem que ver quando você for fazer a sua bancada de porcelanato. Ok, fazer de porcelanato, como ele é fininho, então isso precisa, e tudo tem que ser colado a 45 graus, cortado, tem que ter um acabamento bem para não lascar, porque em cima ele é esmaltado, se você lascar isso vai ficar aparecendo, então precisa de uma obra especializada, uma mão de obra especializada para fazer essa montagem dessa bancada para sua cozinha. Então, eu gosto bastante do porcelanato, o único porém é esse. Então, se você não consegue, no seu orçamento, né, não dá para comprar as lastras, que são grandes para você, se a sua pia sua bancada, sei lá, de 2 metros,
mas vai ser mais difícil você colocar um piso, um porcelanato de 2 metros, não que não seja impossível, porque existe, mas aí o valor vai ser maior. Então, vai ter as emendas, né? Então, é isso que tem, assim, não é um ponto negativo, né? Mas vai ter essa emenda. Mas também você consegue fazer sem com essas lastras, tá bom? Então, acho que esse foi os pontos do porcelanato. O porcelanato, o valor dele, dependendo, ele sai bem mais barato o metro quadrado do que um granito, né? Mas aí a gente agrega o valor é agregado na mão de obra. Bom, a outra opção é o quartzo. O quartzo ele é feito de 90% de quartzo e 10% de resina. Tem também o branco prime, que daí ele tem mais resina, então eu nem vou falar muito dele aqui porque ele não é bom para bancada, então só vai ter ponto negativo para ele, então eu não vou falar. Então quando você for escolher é o quartzo mesmo, tá? Que a marca, tem a marca, né, de quartzo que é o Silestone, mas aí é uma marca, então eu tô falando sobre o quartzo. O quartzo, ele é, os pontos positivos dele, ele é uma pedra homogênea, resistente à mancha, a risco, tem um bom acabamento, a manutenção dele também é fácil, né, de limpeza, e ele tem várias cores, tá? Eu vou mostrar aqui mais, mostrando para você mais o branco, e tem um que é o mais bege, que é o Nimbus, que chama, mas tem uma cartela, tem amarelo, tem vermelho, tem azul, e tem o que a gente usa mais é o branco e o branco estelar, que eu vou mostrar, tô mostrando para vocês. E os pontos negativos do quartzo, ele tem um custo mais elevado em relação ao granito, mas não em relação ao SSM, que é o Corian, tá? Que eu vou falar também daqui a pouco. Ele não é muito resistente ao calor. Colocar uma panela quente, ok, você não pode deixar a panela lá na bancada. Se você tirar do fogão, colocar e depois tirá-la dali, ok. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Por ele ser um material bom, assim, né, tirando só essa parte do calor, colocar aquele, ou você coloca uma tábua, alguma coisa, um descanso ali para a panela. Tem também, estou mostrando um descanso de panela que você fixa já, você compra, né, na marmoraria, não, você compra, leva na marmoraria, eles colocam para você essas hastes de metal que você fixa ali do lado do fogão, né, normalmente, para descansar a panela. A maioria dessas pedras artificiais, elas não têm muita resistência ao calor, né? Tirando acho que o único que tem é o granito mesmo. Bom, um outro material é o nanoglass, ou super nano. Tem uma diferencinha entre um e o outro aí, mas o nanoglass, ele é composto por pó de mármore e vidro. Ele não mancha, porque ele não é poroso, não risca. O custo dele é mais ou menos igual ao quartzo. Na verdade, como ele é feito de pó de mármore, ele é branco, né? Não tem muita variação de cor, assim. E ele é um dos mais brancos, né? Os materiais, se você quiser um branco, você põe um nanoglass, tá? E porque ele tem ele é nano porque ele tem uma nanotecnologia nele, então, por isso também do nome. Os pontos negativos, então, é o valor, né, que ele é mais caro do que em relação ao granito. Ele também não é resistente ao calor e por ele ser, ter vidro, né, na composição, o acabamento dele é mais difícil, porque ele é bem duro, né, então não dá polimento só na superfície. Se você faz um corte, você não consegue dar muito bem o acabamento ali. Então, dependendo do que você for fazer, né, o desenho da sua bancada, aí ele fica mais complicado de dar esse acabamento. Agora, o que eu vou falar é sobre o Corian. Corian é uma marca, gente, da Dupont, tá? Então, o nome é SSM. SSM é Superfície Sólida Mineral. O SSM, ele se não fosse o alto custo dele, seria o melhor dos mundos para material para bancada.
Ele tem uma alta tecnologia, ele é moldável, ele não tem emendas, ele é antibactericida, ele não mancha, ele não é poroso, ele aceita, se acontecer qualquer coisa na bancada, que é mais difícil, mas alguma peça que você queira que estragou, que sei lá, cortou, alguma coisa assim, consegue fazer a emenda do próprio, né, no lugar ali. Na própria bancada, não precisa tirar, levar para lugar nenhum. A equipe vai, faz essa emenda no lugar, fica perfeita, do mesmo jeito que era. Estou postando umas fotos que você pode ver que a própria cuba pode ser feita, por isso que eu falei que ela é moldável. A própria cuba pode ser feita do Corian, do SSM, aquela calha úmida que a gente chama também, pode ser feita disso, e é bom porque ele é antibactericida, então não prolifera bactéria nenhuma ali, fácil de limpeza. Ele é feito de 1/3 de polímeros acrílicos e 2/3 de pedras naturais, tá? Essa é a composição dele. Os pontos negativos, na verdade não tem muito, mas é o alto valor dele, que ele é um dos mais caros entre ele, e tem uma outra marca que chama Decton, mas daí é outra coisa, não é o SSM. Ele também não é resistente ao calor, né? Então, por causa acho que por ter acrílico, né? Então ele não é tão resistente. Mas também a gente pode usar esses descansos de panela que eu mostrei para o quartzo. Eu acho que em qualquer pedra, né, para a gente ter uma vida útil maior delas, a gente para tomar esses cuidados das panelas quentes. Uma coisa que eu não falei no granito, ele não é muito resistente a coisas ácidas, né? Tipo, você deixar um limão ali, aquela impermeabilização que foi feita, ela pode sair. Então, no granito, esse é também um ponto negativo, coisas ácidas, né? Produtos ácidos não é bem-vindo. E no Corian, no SSM, é isso daí, não tem muito pontos negativos, né? Tirando só o valor. No SSM a gente consegue, aqui eu estou mostrando umas fotos que é a cuba já do próprio material. Mas a gente consegue fazer a bancada só e colocar a cuba de inox, né, como se fosse em outro tipo de bancada, que não é moldável, tá? Então, também a gente consegue colocar uma cuba de inox aí normal. A última pedra é o mármore. Bom, gente, o mármore, ele é muito bonito, né? Os veios dele, uma pedra natural, tem uma beleza inigualável entre outros, né? Tipo o granito que eu falei, que é pouco o desenho dele, não é muito bonito. E o mármore tem aqueles veios, tem o mármore, o preto, né? O Nero Marquina, temos o Carrara, tem o Calacata, são lindos. Só que ele é resistente ao calor. Eu vou falar dos pontos positivos aqui, que são poucos. Ele é resistente ao calor e é fácil de limpeza, né? Uma fácil limpeza dele. E é bonito. Mas aí tem muitos pontos negativos, porque o custo dele é muito alto, em relação até ao granito, né? Óbvio. Ele é bem alto o valor dele. Ele é poroso, então ele mancha. Ele não tem muita resistência, por ele ser poroso, ele quebra muito fácil, né? Não é resistente a ácidos, a produtos químicos. Ele vai ser corroído, né, com o tempo, com o produto, mesmo com o detergente da sua louça ali, ou até, claro que quando a gente prepara o alimento, a gente não vai preparar direto no mármore, na pedra, né? A gente vai pôr uma tábua, mas com o tempo ele sim vai ficar poroso e vai manchar. Apesar de que tem uma pedra que eu vou colocar aqui, que é o mármore Paraná, que ele é nacional, né? Ele é daqui do Brasil. Ele é um pouco mais resistente. Essa bancada foi uma cozinha que eu projetei para uma cliente.
e ela quis essa pedra Paraná. Ela não é, assim, não cozinha diariamente, não é aquela cozinha que é usada, né, todos os dias para preparar refeições todos os dias, mas usa-se, né? E aí a gente colocou essa pedra que é assim um mármore que é mais resistente às manchas e tem mais resistência mesmo a impacto. Então esse é o mármore Paraná, ele é bem bonito, eu gosto bastante, gostei bastante dele nessa obra, gente. Foi isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais algum, se vocês têm dúvida ou quer saber de um outro tipo de material que eu não falei aqui, vocês deixam aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo, sabe que alguém que está pesquisando, compartilhe, tá? Para essas pessoas. Deixe o seu like e se inscreva no canal, porque eu tô vendo que bastante gente vê os vídeos e não é inscrito. Para vocês não perderem nenhum vídeo meu, se inscrevam, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau!